Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos neste domingo a Assunção de Nossa Senhora, nós estamos recordando a sua data, dia 15 de agosto, que no Brasil é transferido para o próximo domingo, este domingo. Portanto, estamos celebrando a Assunção de Nossa Senhora. E o que significa este dogma de nossa fé? Ou seja, para ser cristão, qualquer um tem que crer que Nossa Senhora foi levada de corpo e alma para o céu. Não é algo de escolher na fé. É algo que faz parte daquilo que chamamos o depósito da fé, aquilo que nos foi deixado pelo Senhor. Como é que explicamos esta Assunção de Nossa Senhora? Nós explicamos com a própria Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos diz que a desobediência entrou no mundo pelo pecado do primeiro homem. Pelo pecado de Adão e Eva, a desobediência entrou no mundo. E a desobediência, diz a Palavra de Deus, tem o seu preço, tem o seu salário. E o salário da desobediência é o pecado e a morte. Portanto, a partir daquele momento em que Adão desobedece a Deus, ele recebe este salário. O pecado que entra no mundo e a morte que entra entre nós, seres humanos. Já Adão e Eva não seriam imortais como foram criados para viver eternamente na felicidade com o Senhor, mas perderam por desobediência. E então, a Palavra de Deus nos ilumina e diz: pela desobediência de um homem entrou o pecado, a morte, no mundo. Pela obediência de um homem, que é Cristo nosso Senhor, obedientíssimo ao Pai, nós recebemos a nova vida, a abertura do céu que estava fechada e a vida eterna. Não é de se estranhar que aquela criatura que Deus escolheu desde o princípio do mundo, que já havia pensado e planejado nela, como a mãe do Redentor, recebesse também esta graça, não de escapar da morte, porque nem o Senhor escapou, mas de ter o seu corpo e a sua alma preservados. Aqui não é demais esclarecer o que é a morte. A morte é a separação do ser humano. O ser humano é feito de alma e corpo unidos, e a morte é a dissolução da alma e do corpo, eles se separam. Quando nós todos morrermos, e todos aqueles que nós amamos e que já passaram e morreram, o corpo vai ao túmulo, vai apodrecer, ou vai ser cremado, ou vai desaparecer. Mas a alma comparece perante Deus e aguarda até o fim dos tempos, o juízo final, quando, pela ressurreição que recebemos, a promessa da ressurreição que recebemos no nosso batismo, e que o Senhor nos conquistou pela sua morte e ressurreição, a alma aguarda o juízo final, para ser novamente unida a seu corpo, e então o ser humano está completo de novo. Então o ser humano não é uma alma, não é um corpo, é uma alma e um corpo, unidos. Portanto, a morte significa para nós esta separação. A alma que já está diante de Deus e que ainda não recebeu seu corpo, obviamente, que só receberemos no juízo final, aguarda ansiosamente o seu corpo no dia da ressurreição. E toda a alegria que ela sente, a felicidade que ela sente no céu, ela sentirá mais ainda, porque nós só sentimos tudo quando somos completos. Pois, no caso da Virgem Maria, o que nos ensina a tradição apostólica, o que nos ensina a Igreja, que aquela criatura obediente, humilde e servidora, a mais pura das criaturas, pensada desde toda a eternidade para trazer o Salvador, ela diz seu sim a Deus, no momento em que o arcanjo Gabriel anuncia: tu foste a escolhida, porque tu foste a única encontrada cheia de graça. Quando dizemos na oração da Ave Maria, cheia de graça, e não cheia de graças, como alguns rezam, cheia de graça, significa que ela estava em estado permanente de graça de Deus. Significa que
não pecou e não pecava. Por isso se fala a sua Imaculada Conceição. Desde a sua concepção, ela permaneceu, foi feita imaculada e permaneceu imaculada sem pecados. Esta virgem, esta pobre filha de Deus, humilde e obediente, ela ouve o anúncio do anjo, que ela foi a escolhida. E ela diz sim, sim, eu serei a mãe de Deus, se Deus assim quiser. Mais ainda, Nossa Senhora, aqui aprendemos dela, ela, além de obediente, imaculada, cheia de graça, em graça permanente com Deus, ela nos dá outro exemplo, o exemplo de serviço. O arcanjo Gabriel, além de anunciar a encarnação do Filho de Deus, anuncia à Virgem Maria também que sua prima Isabel, idosa, estéril, havia concebido. Isabel esperava João Batista e que esta sua parenta já estava no 6º mês de gravidez. Digo, se fosse qualquer um de nós, ou qualquer uma de nossas mulheres, ao saber que seria mãe do Filho de Deus, talvez se ensoberbecesse, talvez se achasse grande coisa. Nossa Senhora não se acha grande coisa, ela é humilde. E ela, ao ouvir que sua prima, idosa, está grávida e que, portanto, necessita de cuidados, de carinho e proteção e apoio, diz São Lucas, ela parte imediatamente para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, a casa de Isabel. Ela não vai lá para contar a novidade que ela será mãe de Deus, ela não vai lá para tomar um cafezinho, um chimarrão, comer um bolinho, ela vai para servir. E quais os serviços que necessita uma mulher grávida e idosa, ou qualquer mulher grávida? Necessita que alguém limpe, lave, cozinhe. É isso que Nossa Senhora foi fazer. Ela não foi para uma visita de cortesia. Portanto, aqui está o exemplo de uma serva de Deus verdadeiramente humilde. Ela é saudada pelo próprio arcanjo com as palavras que Deus manda dizer. Os anjos e os arcanjos, querubins e serafins, não dizem coisas por conta própria, eles são embaixadores de Deus. E quando eles dizem algo, eles dizem o que Deus mandou dizer. Eles são obedientes, eles não são desobedientes como nós. E o arcanjo diz: salve, cheia de graça. Tu foste a única encontrada na graça de Deus para ser a mãe do Salvador. É o próprio Deus que reconhece pela voz do arcanjo a Imaculada Conceição e a preservação do pecado na Virgem Maria. E quando a Virgem Maria chega à casa de Isabel, nós bem ouvimos agora há pouco no Santo Evangelho, conforme nos narra São Lucas, Santa Isabel, sua parenta, cheia do Espírito Santo, ou seja, agora, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Antes o Pai havia falado pelo arcanjo, agora o Espírito Santo fala por Santa Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. É o que nós rezamos na Ave Maria. Mas adiante a Virgem Maria vai dizer: Deus olhou para a humildade dessa sua serva. Deus olhou para o meu nada e viu que eu era a única apta. Então louvado seja Deus, não louvado seja eu, louvado seja Deus. E então a Virgem Maria diz: desde agora, ou seja, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada é outra palavra para santo, para aquele que já está na graça de Deus. Bendita entre as mulheres, bem-aventurada. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E aí se pergunta, por que há tantos que se dizem cristãos e não reconhecem na Virgem Maria a bem-aventurada? Não uma bem-aventurada, a bem-aventurada. Alguns dizem assim: não, mas a gente até respeita, sabe que ela é mãe de Jesus, é mãe do Salvador, tem a sua importância como exemplo. Não, ela é a mãe de Deus e nossa mãe, dada pelo Senhor na cruz como nossa mãe.
E tão grande foi o seu serviço e a sua humildade que o Senhor a escolheu, a tomou, para que não sofresse a corrupção da morte, que seu corpo santo não fosse destruído. E por isso nós chamamos Assunção. Assunção vem de uma palavra, algo que foi assumido, tomado. Ela foi tomada em corpo e alma e levada para o céu. Isso não quer dizer que Nossa Senhora não tenha morrido. Todos os seres humanos morrem. E até Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, morreu. Mas Nossa Senhora, ao cumprir o seu tempo aqui na Terra, como diz o Papa Pio XII, ao cumprir o seu tempo aqui na Terra, ao término de sua vida, ou seja, morreu, ela adormeceu no Senhor. E nós podemos dizer, com os santos padres no início da igreja, ela despertou no céu em corpo e alma. Este é um privilégio que a Mãe de Deus recebeu e é um dogma de nossa fé. Nós aqui então devemos com isso tomar também este exemplo. É para isso que nós fomos chamados no batismo, para sermos filhos de Deus. E portanto nós devíamos aqui tentar levar uma vida o mais santa possível. O mais santa possível. É certo que por mais santo possível que nós sejamos aqui na terra, nós não teremos nosso corpo levado, corpo e alma, para o céu. Nenhum de nós pode se igualar em santidade, humildade e obediência à Virgem Maria. Mas nós queremos isso. Nós queremos um dia estar em corpo e alma diante do Senhor, vivendo com Ele eternamente no céu. Para isso, a Virgem Maria nos dá novamente o exemplo. O exemplo de obediência. Se o pecado e a morte entraram no mundo pela desobediência, a Virgem Mãe, que educou seu Filho Nosso Senhor, o Filho obediente do Pai, deu o exemplo de obediência perfeita, colocando-se à disposição inteira do Senhor, com todas as suas faculdades, com todo o seu corpo, a sua alma, o seu entendimento e o seu amor. Podemos dizer, se há uma criatura humana que viveu plenamente o primeiro mandamento, foi ela, e nenhuma outra antes ou depois. Ela viveu plenamente este amor ao Senhor. Mas ainda ela nos dá um outro exemplo. Este exemplo que São Lucas narra. Ela dirigiu-se apressadamente para servir. Portanto, este binômio, essas duas coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, em Maria já se completa. Já está aí aquilo que o Senhor Jesus iria anunciar, que é a chave de todos os mandamentos. Aquele que não se põe a serviço dos outros, significa que se considera digno e merecedor do serviço dos outros para ele. Aquele que não serve, quer ser servido. Este não tem parte com Deus. De igual modo, aquele que não ama a Deus sobre todas as coisas, aquele que não procura amar a Deus sobre todas as coisas, não reconhece a misericórdia do Senhor, não o respeita, não busca que o Senhor reine sobre nós. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, nós ouvimos hoje, da primeira carta, Cristo ressuscitou, e ressuscitarão com Ele aqueles que pertencem a Ele, como primícias. Pouca gente sabe o que significa essa palavra primícias. Primícias não são só primeiros, são os primeiros frutos do campo que eram ofertados a Deus. São aquilo que de mais rico e importante temos a oferecer a Deus. Isso são primícias. Então, São Paulo diz: aqueles que são do Senhor, que seguiram a Cristo, procuraram ser obedientes e servir ao seu próximo, estes vão ressuscitar como primícias. Vão ser os primeiros, porque são os mais, digamos, cheios, plenos do amor a Deus e ao próximo. Estes ressuscitarão primeiro com o Senhor. E então, por ocasião da vinda do Senhor, também aqueles que pertencem a Cristo. Quem são aqueles que pertencem a Cristo? Todos os que foram batizados. Todos esses pertencem a Cristo. Notem,
pertencem a Cristo. Estes pertencem pelo batismo. Mas nós podemos perder essa pertença quando não vivemos o nosso batismo. E então diz, será o fim. Quando Jesus entregar a realeza a Deus Pai, e Ele vai destruir todo o poder que há na terra. Mas é preciso que Ele reine. É preciso que Ele reine. Jesus há de reinar durante um determinado período, até antes da sua vinda, para então Ele entregar o reino ao Pai. O reino é do Pai, não é dele. E aqui vem a nossa colaboração. Como temos vivido como cristãos? Em nossa vida, os irmãos de fé, e mesmo aqueles que não creem em Cristo, eles conseguem ver que Cristo reina na nossa vida? Nós estamos ajudando Cristo a reinar entre nós? Essa é uma pergunta que devemos nos fazer diante desta carta de São Paulo. São João, vendo os últimos eventos naquele livro chamado Apocalipse, revelação, é isso que significa a palavra Apocalipse, vê coisas antigas, novas e que vão acontecer. E como linguagem de profeta, mistura todas as coisas para dar os sinais da chegada do Senhor, da vinda do Senhor, da Igreja, da Virgem Maria, do papel da Mãe de Deus entre nós. E então ele nos narra, como ouvimos na primeira leitura, o templo de Deus, a arca da aliança, eles são símbolos da Virgem Maria. Esta mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma cabeça coroada por 12 estrelas. Ela vai dar à luz a um filho, o Filho de Deus, que vai reger todos os povos com um cetro de ferro. Não vai ser com um cajadinho de madeira para nos dar uma batidinha, vai ser cetro de ferro, com poder absoluto. E quando esta mãe vai dar à luz a seu filho, ao Filho de Deus, o dragão, ou seja, o demônio, tenta arrebatar esse filho, tenta destruir esse filho. É o que aconteceu na vida da Virgem Maria de Nosso Senhor. E esta mulher foge para o deserto. Aqui também os pais da igreja, logo no início, viram não só o símbolo da Virgem Maria, mas também o símbolo da igreja, que é a esposa do Senhor. A igreja gera também a Cristo. E ela, quantas vezes é perseguida pelo dragão? E então, a tarefa da igreja é ajudar o Senhor para que Ele venha e governe sobre nós. Ensina-nos com exemplos a Virgem Maria. Ao contemplarmos a sua Assunção, aquela que foi preservada da corrupção da morte, não da morte, mas da corrupção da morte, tendo o seu corpo e sua alma levados para o céu. Ela não está dormindo no céu, como dizem tantos cristãos aí que inventaram religiões. Ela não está dormindo. Os santos não estão dormindo. Eles estão diante de Deus vivos. Não entram em estado de hibernação. Estão vivos. E a Virgem Maria recebeu na cruz, junto a seu filho, esta ordem de ser nossa mãe. Portanto, honremo-la como mãe. Como nossa mãe. Reconheçamos em nossa mãe os seus exemplos e o seu modo de vida, que podemos aqui no dia de hoje resumir em 2 momentos: a sua obediência irrestrita a Deus, o reconhecimento de que a sua humildade é que conquistou a graça de Deus, e o seu serviço ao próximo. Se nós, irmãos e irmãs, nos basearmos nisso, já teremos aprendido da Virgem Maria tudo aquilo que precisamos aprender. Quando nós colocamos a veneração, a imagem, as imagens diversas que reconhecemos e figuramos como da Virgem Maria, nós não temos aqui uma imagem, uma estampa como um adereço para ficar bonito. É como se nós tivéssemos na nossa casa a foto, a pintura, o desenho de nossa mãe. Nós tratamos esta pintura, esta imagem, esta foto com o máximo de carinho. Não porque nossa mãe está ali, mas porque representa ela.
E ao olharmos, nós nos recordamos dos exemplos que nossas mães nos deram. Quando nós passamos diante da imagem da Virgem Maria, das diversas imagens com os diversos títulos que ela recebe pelo carinho dos povos, nós queremos dizer como nossa mãe é bela, como o exemplo dela de humildade nos pode ensinar a viver como filhos, como o seu exemplo de obediência a Deus deve ser para nós exemplo de obediência irrestrita também ao Senhor. Quando nós nos recordamos da Virgem Maria, nós estamos fazendo não uma adoração que é devida somente a Deus, mas nós veneramos, nós dedicamos um carinho e somos este povo que, como ela mesma disse, a reconhece como a bem-aventurada, a cheia de graças, a cheia de graça, plena de graça do Senhor, aquela criatura mais amada por Deus e que está à direita de seu Filho, que está à direita do Pai, porque soube amar o Senhor de modo irrestrito e servir ao próximo com todo o carinho e a atenção. Se nós nos recordarmos dos Atos dos Apóstolos, São Lucas vai nos recordar também que quando os apóstolos se reuniam, escolheram o dia do Senhor, no primeiro dia da semana, o domingo, quando eles se reuniam, para quê? Para conversar fiado? Não, para rezar, para ouvir a palavra de Deus, para transmitir a mensagem do Senhor Jesus. São Lucas sempre diz, e estava com eles a mãe do Senhor. E estava com eles a mãe do Senhor. A mãe de Jesus é nossa mãe, é mãe da igreja. Ela se faz presente quando nós viemos aqui, a cada domingo, a cada momento que nos reunimos em oração, se faz presente para recordarmos juntos a morte e a ressurreição do Senhor, que é o que celebramos. Ela se faz presente também quando nós lá no recôndito da nossa casa rezamos a Ave Maria. Ao dizermos a Ave Maria, a oração, estamos apenas repetindo o que Deus disse. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Estamos dizendo o que o Pai mandou dizer pelo arcanjo e estamos dizendo o que Santa Isabel disse, tomada pelo Espírito Santo. E nós cremos que ela, diante de seu Filho, roga a Deus por nós, agora e na hora da nossa morte. Em todos os momentos, ela roga diante de seu Filho por nós. Portanto, Nossa Senhora não está em estado de hibernação, não está dormindo. Isso tudo quem diz não conhece a Sagrada Escritura, mas está viva diante de Deus, intercedendo por nós. O que podemos dar à nossa mãe como agradecimento? Não só o louvor a Deus por meio dela, mas também procurar viver em nossa vida com essa discrição, essa humildade e este serviço ao próximo, como a Virgem Maria viveu. No Dia das Mães, todos os filhos que são gratos às suas mães procuram dar presentes, flores, algum bombom, alguma roupa, alguma coisa útil e bela à sua mãe. Nós temos uma mãe no céu e a cada dia podemos e devemos dar algo a ela. Podemos dizer sinceramente, do fundo do nosso coração, que queremos que ela nos ensine na sua escola. Podemos dizer claramente, na escola da Virgem Maria foi educado o Salvador da humanidade. E na escola da Virgem Maria, milhares de homens e mulheres, irmãos nossos, se tornaram santos, vendo as pegadas, o modo de vida, os exemplos da Virgem Maria. É isso que queremos recordar hoje, que nós também sejamos ensinados por ela, como na primeira oração da Santa Missa, a um dia chegarmos ao céu. E queremos um dia estar no céu de corpo e alma, que no dia do juízo recebamos nosso corpo para gozar inteiramente o céu. E quero recordar, estamos nas mesmas vocações, quero recordar o modelo e exemplo de sacerdote, São João Maria Vianney, um apaixonado pela Virgem Maria. Ele dizia assim, quando procurava imagens e pinturas e estampas de Nossa Senhora, ele se encantava.
se encantava, rezava, distribuía, e ao final ele dizia: mas ainda não é como ela é. Ainda não é como ela é. Ele dizia: no céu nós veremos a nossa boa mãe. Nós veremos como ela é. Aqui me recordo de tantas mães que esperam seus filhos. A primeira coisa que uma mãe quer ver é o rosto de seu filho recém-nascido. É o rosto da criança. Também para a criança, quando contempla a primeira vez o rosto de sua mãe, ele se alegra. Peçamos à Virgem Maria sua materna intercessão, para que um dia também, quando nós partirmos dessa vida, possamos ser despertados no céu, tal qual uma criança recém-nascida que vê a sua mãe pela primeira vez. E então nós poderemos dizer: Ave Maria, Salve Maria. Nós poderemos dizer: que graça ser fiel e tentar seguir os passos dessa nossa boa mãe. Que a Virgem Maria nos cubra com sua materna intercessão, e não esqueçamos de ser gratos à mãe, seguindo os seus exemplos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.